Salve traders, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um estudo de mercado do dia 13 de março de 2023. Bem, o dólar estava fazendo uma movimentação descendente, né? Com fundos e topos mais baixos. Ele tinha deixado aqui uma linha de tendência, né? Você vê que ele não conseguiu ficar por muito tempo acima deste topo. Então aqui até uma região importante. Vou marcar ela aqui com a linha contínua de resistência. E a partir desse ponto mais alto, nós tínhamos uma linha de tendência de baixa, né? Você liga os topos aqui, você percebe bem ela que ela, a gente ligando este topo a este topinho, a gente percebe bem. Então essa linha maior tá ligada aqui. E eu fiz uma outra linha unindo a partir deste topo mais baixo aqui, né? Daqui para cá. Então, na sexta-feira passada, nós tivemos uma movimentação que acabou quebrando essa primeira linha, né? Você vê que o mercado... Deixa eu só apagar aqui, que isso aqui eram as anotações que nós tínhamos de sexta-feira, aliás. Hoje é segunda-feira. Então, o mercado estava em queda, né? Nós tínhamos este topo aqui a ser rompido e o mercado na sexta-feira acabou rompendo ele. O mercado deixou um fundo mais alto aqui, né? Um fundo duplo. Nós tínhamos este primeiro topo a ser um topo vencido. E o que aconteceu? O mercado rompe essa estrutura, apesar de não ter ido muito longe. Ele volta para testar o order block que originou esse rompimento. Foi esse cara aqui. Chega perto dele e já sobe. Já vai bem para cima. Isso aqui foi uma movimentação de sexta-feira, né? O mercado sente esse último topo e sente a linha de tendência. Tanto essa como a outra linha lá em cima. E nós tínhamos também este topinho aqui a ser rompido, né? A gente vê que durante o payroll, o mercado chega bem lá próximo e logo recua forte aqui para baixo, testa o topo rompido, onde nós tivemos uma outra compra na sexta. O mercado de sexta-feira foi esse. E o mercado consegue fechar acima da linha de tendência de baixa e acima deste topo. Olha aqui onde que o mercado fechou. O mercado fechou neste candle vermelho aqui. Então o ajuste foi aqui em 32, 5232. O mercado foi aqui o ajuste. E o mercado fechou acima do ajuste. Isso quer dizer o quê? Que os comprados estão dominando o mercado. Porque quando o mercado fecha acima do ajuste, quer dizer que quem são os compradores que está com a força do mercado naquele momento. E aqui a gente vê que o mercado foi fazendo linhas de tendência de alta cada vez mais inclinadas, né? Nós tivemos essa primeira do fundo duplo, essa outra aqui do pivôzinho de alta, tivemos essa outra aqui. Então vamos apagar aqui para não ficar muita informação. O mercado rompeu as duas linhas de tendência. Vou só mostrar aqui para vocês que tinha este topo. O mercado na sexta-feira mesmo ele fecha acima deste topo, acima do ajuste. E o próximo topo que nós teríamos seria este topo aqui, que foi que eu marquei, tinha marcado também, o mercado ignorou ele hoje. E nós tínhamos outra região, essa outra região aqui, vamos marcar ela aqui. E a região mais extrema, essa região lá em cima do 357, que o mercado ainda não chegou nela. Mas nós já vamos até deixar marcado aqui que essa região aqui é uma região muito importante de interesse vendedor, né? Então vamos ver o que aconteceu com o mercado hoje. O mercado hoje abriu aqui, justamente em cima do ajuste, no 232. O mercado toca o 232 e não olha para trás. Ele abre acima deste topo rompido. Era o topinho rompido, né? O mercado abre acima do topo rompido. Eu não faria essa compra.
Seria uma compra bem arriscada, a gente não tinha tanto contexto. E também o mercado ele ficou um pouco esticado aqui, né? Deixa eu colocar as médias móveis para a gente entender por que o mercado está esticado. Bem, aqui está a média de 80, aqui a média de 9. Olha só, o mercado tinha fechado aqui. Olha a distância que ele está da média de 80, 40 pontos abaixo. O mercado subiu, ele testou esse topo, né? Ele rompeu e eu esperaria que o mercado viria um pouco mais abaixo aqui, ó. Mais ou menos nessa região aqui, próximo da média, próximo dessa linha de tendência que o mercado deixou. Eu acreditei muito que ele viria aqui. E eu estava esperando ele deixar alguma coisa parecida com essa pernada que ele deixou aqui, ó. Deixa força compradora em topo rompido e em cima da média de 80, em cima da linha de tendência. Cara, esse aqui seria o cenário ideal, né? O mercado retornar até aqui, 31 pontos para baixo, deixar candle gatilho e aqui a gente ir embora para cima com possibilidade de alcançar aí 50 pontos, né? Mas o mercado alcançou esses 68 pontos hoje em uma hora, apenas uma hora. O mercado vai naquela região do último topo e eu arrisquei uma venda aqui. A gente tinha essa região aqui, né? O topo ele não é uma linha, mas sim uma região. Aqui tá até onde que eu vendi, né? Eu tava no celular e eu marquei um pouco mais para baixo essa região, porque o celular é muito ruinzinho de marcar topos e fundos. Eu acabei fazendo uma venda aqui, fiz outra venda aqui. O meu stop estava no 306. O mercado foi bem pertinho dele, apenas 2 pontos de me stopar. Mas o mercado evoluiu e eu consegui aqui R$300. O meu preço médio ficou no 90 e o mercado andou aqui 15 pontos ao meu favor com 2 contratos, né? Então o mercado se aproxima da média de 9, a gente vê que ele estava bem esticado, aqui ele ficou mais esticado ainda, né? 85 pontos, longe da média de 80 e longe da linha de tendência. O mercado volta, a gente tinha o topo rompido e olha só o que acontece aqui, ó. Mais uma vez o mercado vem próximo ao topo rompido, deixa candle gatilho, esse candle verde aqui ele vem embaixo, é rejeitado. Então você poderia muito bem estruturar uma operação aqui, ó, comprando a máxima, stop na mínima, sem contar outro fator interessante que a gente tinha aqui. Esse candle verde, olha o tamanho desse candle. Em um candle de 15 minutos, o mercado fez 32 pontos. Ou seja, aqui tem muito interesse comprador, aqui é região de ajuste, aqui é topo rompido. Então, aqui teve um volume muito alto de agressão, a gente vê aqui, ó, um saldo de agressão de 24.700 praticamente, né? É um saldo muito alto para 15 minutos. Então o mercado vem testar a abertura do dia, topo rompido, região de ajuste, não tinha como dar melhor, né? Aqui tinha uma compra, infelizmente eu não estava operando nessa hora. O stop era um stop um pouquinho grande, um stop de 15 pontos, mas a gente tinha muita confluência, né, de informações próximo da linha de tendência, topo rompido, né, ajuste, como eu disse, e o mercado evolui aqui, né, o mercado volta 24 pontos praticamente, testar aquele topinho e ele não consegue ficar acima, né, e acaba voltando aqui. Eu não vi hoje onde que foi o ajuste foi por volta de 3,50, vamos ver aqui. O ajuste ficou por essa região aqui, ó, desse candle. Provavelmente o ajuste ficou aqui em 2,73, né? E o mercado fecha abaixo do ajuste. Isso é um ponto interessante. Talvez isto seja um topo duplo. E amanhã o mercado a gente tem que ficar bem esperto com essa regiãozinha aqui, ó. Uma regiãozinha de fundo. Tem que ficar esperto com ela. Que provavelmente o mercado vai vir querer perder ela. Não deve perder ela de imediato. Antes disso, nós temos a linha de tendência e temos a média de 80, né? Então, temos que ficar esperto com isso. A região mais extrema do gráfico aqui está numa posição bem complicada do gráfico, tá? Para falar a verdade. A gente tinha esse topo aqui, ó. Foi um topo praticamente ignorado. Hora nenhuma o mercado respeitou ele.
O mercado respeitou aqui mais por causa dessa movimentação. A gente tinha esse topo aqui que eu marquei. E nós temos esse topo mais extremo lá no 5.330, né? Então, para amanhã, se aparecer candle gatilho nesta região aqui, próximo da média, próximo deste fundo, que aqui teve interesse comprador, vamos ver, aqui não teve tanta agressão de compra quanto da primeira vez, né? Então temos que ficar esperto, vamos ver se teve mais agressão de venda. As agressões de venda também não foram tão significativas assim. Nessa região aqui também não teve, né? Então temos que ficar esperto. Presta atenção no ajuste, se o mercado quer trabalhar abaixo ou acima dele. Isso aqui pode muito bem ser um topo duplo, mas eu acredito que antes de tudo o mercado pode vir aqui, dar um candle gatilho. Se ele não tiver força para fazer isso, ele vai deixar um topo triplo ou um topo um pouco mais baixo para vir testar essas outras linhas de tendência aqui, né? Estes outros níveis. Então temos que ficar esperto com isso. Aqui tem um topo, aqui tem outro. Esse topo aqui também é um topinho bem importante. Vai ficar marcado aqui. E é isso. O dia de hoje foi isso. Tivemos praticamente duas operações. A primeira foi essa venda. Para quem não queria entrar tão arriscado nela, você poderia ter entrado nesse candle gatilho com o stop aqui acima, mas foi um stop bem salgadinho, né? Mais de 20 pontos. Mas o mercado, quem teve bastante paciência, o mercado andou aqui 45 pontos. Porém, na nossa técnica, né, que a gente entra, tira o risco e faz o trailing stop, a gente teria sido stopado aqui, né? Porque o mercado estava tão forte para cima que ele acabou voltando, violando a máxima do candle de 15 minutos. Ele volta a testar a região vendedora para depois cair e deixar topos que não são violados, né? A gente vê que o topo que foi violado foi justamente esse aqui da reversão, onde o mercado não queria perder fundo prévio, né? Então, olha só que interessante, eu deixei anotado aqui para vocês, tá escrito aqui, ó. Como que é a nossa técnica? Eu tenho esses parâmetros aqui para entrar em minhas operações. É o teste de topo rompido, pode ou não esperar candle, e seria no caso que aconteceu aqui justamente hoje. Tinha um topo rompido, o mercado testa o topo rompido e vai para cima, né? Porém aqui eu não entraria, enfim. A gente tem ensinado isso em vários vídeos. Aqui é o teste de fundo rompido, que é a mesma coisa. Nós temos o topo rompido. O teste de fundo rompido é o seguinte, o mercado tem tendência de alta. Ele vira para tendência de baixa. Como seria? O mercado cai, sobe, perde o fundo. Quando ele perde o fundo, ele volta a testar, para depois continuar caindo. Esse é o teste de topo rompido, entendeu? E o topo rompido é quando ele está em alta. Ele rompe o topo e prossegue para cima. Então, topo rompido, fundo rompido, nós temos o 9.1, que é o setup do Larry Williams, que eu gosto de utilizar muito. Aqui nessas tendências nós tivemos várias vezes, né? O mercado, por exemplo, aqui ele fecha acima do topo, dá 2 candles negativos, e quando ele rompe esse candle negativo, ele vai embora para cima. Aqui também nós tivemos isso, né? O mercado deixa esse candle vermelho aqui, ó. O mercado anda, testa na média, rompe máxima. Aqui, ó, neste candle verde também teria mais um, mas esse aqui foi um caso que deu stop. A média vira para baixo, só que eu gosto de operar só quando está acima das duas médias. Não gosto de operar quando está acima de apenas uma média. Então vamos voltar lá. Nós temos aqui o order block, também, que é quando faz um pivô, né? Quando o mercado viola uma estrutura e volta para testar. Igual aqui, praticamente foi isso, né? Nós tínhamos, só marcar aqui para exemplificar, nós tínhamos esse topo. O mercado rompe daqui lá para cima e volta para testar aqui, ó. Volta para testar aqui essa região. Que foi uma maneira bem simplificada, né? Nós temos ensinado isso todos os dias aqui. E nós temos também a entrada por agressão intensa. Por exemplo, olha só. Aqui, ó, foi um lugar onde o mercado agrediu violentamente. A gente vê que essa barra aqui no histograma está bem mais forte do que as outras. Então você marca essa região
Quando o mercado voltar por aqui, ele vai voltar para cima. Olha só que legal. Vários dias depois, né, o mercado volta e ainda anda 35 pontos para cima. Por quê? Porque aqui teve uma agressão intensa. Onde mais teve? Aqui, ó, uma agressão intensa. Agora que foi na compra ou foi na venda? Acho que foi na compra, né? Deixa eu só olhar aqui o que mostra. Saldo de agressão intensa na compra. A gente marca essa região. Quando o mercado vem testar ela, provavelmente ele vai para cima. Aqui ele não testou exatamente na linha, né? Testou um pouquinho para cima. E foi, ele testou aqui nesse outro candle, né? Esse outro candle de referência aqui. Então é isso, tudo você precisa olhar, tudo precisa de um contexto. Ah, e outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa planilha aqui, uma planilha de gerenciamento que eu tenho utilizado. Aqui do lado esquerdo eu anoto os meus trades, né? Onde eu comprei, se foi compra, se foi venda. O tamanho, que era o meu stop. Com quantos pontos eu fiz a parcial, com quantos pontos eu finalizei o trade, a máxima exposição positiva, máxima exposição negativa, o tempo de trade. E aqui a técnica que eu uso, né? Ah, na verdade o TR não é topo rompido, é topo de reversão e fundo de reversão. Eu expliquei um pouquinho errado, mas, por exemplo, esse aqui, ó, que eu entrei na venda era um topo de reversão, ou seja, o mercado, na verdade, ele já reverteu na micro tendência, ele já reverteu para alta porque ele está fazendo topos e fundos mais altos. Mas para ele virar uma tendência de alta de fato, ele precisa romper esse topo, ele precisa romper esse outro topo vermelho e por fim ele precisa romper esse outro topo para realmente ele ficar um mercado de alta, né? Então é isso, aqui é a nossa técnica. E aqui do ladinho eu fiz uma projeção de como você consegue sair de R$1.000 para praticamente R$500 mil em 4 meses. É bem, matematicamente, é bem possível. Então eu vou ensinar aqui bem rapidinho. Aqui é um gerenciamento de contratos com 50% de acerto e uma razão de 1,5 para 1. Ou seja, aqui está mostrando, quando eu tenho gain, eu ganho 15 pontos. Quando eu perco 10 pontos e meio. Aqui, ó, número de pontos do loss, 10 pontos e meio. Ou seja, com um contrato, todo trade que eu entrar nessa proporção, é lógico que o mercado não é 100% matemático, às vezes nosso stop é maior do que 10,5, às vezes é menor. Mas a gente mantendo essa proporção de 1,5, olha só, quando você ganha R$150 com um contrato, 15 pontos. Quando você perde R$105. Você tem um saldo positivo por trade de R$45. Aqui nós estamos trabalhando com a taxa de acerto de 50%, apenas 50%. Então, em 50 trades, se você errar 25 e acertar 25, com esta razão, com esses parâmetros aqui, ao final de um mês, você terá R$1.125 bruto. Isso aqui é sem descontar os emolumentos e os impostos, né? Então, aqui, ó, o capital necessário para você operar com um contrato seria R$1.500. Um contrato, R$1.500. Então, em um mês, você fez 1.125. Você quase fez R$1.500 para você começar a operar com o segundo contrato. Então, em aproximadamente um mês e meio, você vai conseguir mais R$1.500. Você começou com 1.500, mais um mês e meio, operando tudo certinho dentro desses parâmetros. Você vai ter R$3.000 na sua conta. Quando você tiver 3.000, você pode começar a operar com 2 contratos. Aí você começa a ganhar mais dinheiro. Quando você perder, você vai perder R$210 e quando você ganhar, você vai ganhar R$300. Então aqui já fica uma diferença de R$90 por trade, né? Por diferença de trade, um trade certo e um trade errado. Então aqui no final de um mês operando você vai ter 2.250, já é mais do que 1.500. Ou seja, em 60% do mês corrido, né? Esses aqui são os números mais ou menos em porcentagem. 66% do mês, ou seja, quase um mês, 3 semanas e alguns dias, você vai conseguir sair de 3.000 para 4.500 e assim por diante. Aqui você começa a operar com 3. Ah, e uma coisa bem importante, por exemplo, a sua conta agora tem R$3.000.
você começou a operar com 2 contratos e perdeu. Sua conta rebaixou de R$3.000. Ela está com 2.750, por exemplo. Você errou trades lá. Se a sua conta está abaixo de 3.000, você volta a operar com um contrato até ela passar os 3.000 de novo, entendeu? E assim por diante. Passou os 3.000, começa a operar com 2. Você foi ganhando. Chegou em 4.500, começa a operar com 3. Rebaixou de 4.500, volta para 2. Passou de 4.500, chegou em 6.000, começa a operar com 4 e assim por diante. E aqui a gente vê que cada vez a gente precisa de menos tempo para abrir um novo contrato. Aqui, ó, no segundo mês a gente precisa de 66% do mês para abrir mais um contrato, para a gente conseguir a margem, né, para operar. Aqui a gente precisa só de 44%, aqui 33%, aqui 26%, 22%. Chega uma hora que quando você está com 10 contratos, olha que legal, aqui a mágica começa a acontecer. Vou até pintar essa coluna aqui de amarelo. Aqui, quando você acerta um trade, você ganha R$1.500. Quando você erra, você perde R$1.050. Ou seja, você tem um lucro na diferença de trades, né? Você mantendo a taxa de acerto em 50% de R$450. Aqui por mês você vai estar fazendo 11.250 bruto. Olha que legal, isso aqui já são quase 10 vezes o valor que você precisa para abrir um novo contrato. Então aqui começa a ficar muito interessante essa jornada de trader, né? Por isso que é tão difícil a gente sair do início, porque no início a gente não vê tanta diferença. Você fala assim, mas a diferença é só R$45. R$45 são apenas 4,5 pontos, né? E você acha que isso é muito pouco, mas quando você começa a aumentar o número de contratos, você vê que R$45, 4,5 pontos de diferença é muita coisa. E 15 pontos de gain para 10,5 pontos de loss é uma razão, uma proporção muito aceitável, muito realista, né? A gente encontra isso no mercado o tempo todo. A gente pode ver aqui, ó, que a maioria dos nossos stops é nessa casa, ó. Stop de 10 pontos. Aqui a gente teve um stop um pouquinho maior de 15 pontos. Mas a média de stop aqui, ó, 12 pontos. Esse aqui, um stopzinho um pouquinho maior, de 13 pontos em média, né? Então isso é muito aceitável. Sem contar que quando você tiver com mais contratos, você pode diminuir o número de contratos para manter a proporção de perda, né? Então, por exemplo, se aqui eu aceito perder R$105 com um contrato. É lógico, com um contrato você não consegue, mas vamos aqui para 4 contratos. Quando você estiver operando com 4 contratos, aceitar perder R$420, ou seja, se seu stop foi maior do que 10,5, você diminui de 4 contratos para 3. Então, se seu stop for 15, por exemplo, você aceita perder 420, com 15 pontos de stop, você faz 3 contratos. Você vai ter aqui 450, bem próximo, entendeu? Então, com mais contratos fica muito mais fácil você operar. E aqui a gente vê que quando você chegar a 30 contratos, você vai estar fazendo R$33.750 de lucro bruto, né? Aqui sem descontar os impostos e emolumentos. E somando todo o dinheiro que você fez durante todo esse tempo até chegar a operar com 30 contratos, você vai ter acumulado R$523.000. Deixa eu aumentar aqui. R$523.000. E aqui é o número de meses que você demorou. Se você cumprir esse plano exatamente como está aqui, você chega nesse número em apenas 4 meses, para você ver o poder dos juros compostos, né? E aqui a gente está trabalhando com expectativa muito realista. 50 trades por mês é uma média de 2 a 3 trades por dia, né? Então a gente vê que a nossa técnica ela dá isso. Hoje mesmo deu 2 trades, deu esse e deu, por exemplo, teve esse trade aqui do teste de topo rompido, mas a gente teve um 9.1 aqui, ó. Olha que legal. Um stop de 11, ele quase estopa, né? Mas ele vai aqui, ele dá 21 pontos. Ele acaba ativando outro 9. Na verdade, acho que aqui é o 9.2, 9.3. Enfim, isso aqui é uma técnica que quando o mercado fecha acima da média, ele volta, testa a média, deixa candle fraco,
Quando ele rompe esse candle, ele vai embora. Mas aqui ele não foi embora direito, ele voltou, deixou candles fracos novamente. E aqui ele foi, deu 21 pontos. Mas suponhamos que nós tivéssemos entrado nesse primeiro, nossa entrada estaria aqui, nosso stop aqui, com 12 pontos e meio. O mercado andou 19 pontos. Então, é bem realista esse plano que eu fiz. E se você gostou desse vídeo, aqui é um vídeo bem técnico, né? Aqui eu não fico em enrolação, aqui eu fico ensinando de graça tudo que eu aprendo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aí para eu saber se você gostou, tá bom? Eu estou produzindo um curso para eu lançar aqui no nosso canal, um curso gratuito. E eu espero que você tenha gostado. E aqui eu te ensino tudo que os vendedores de cursos não ensinam. E se eles verem esse conteúdo, eles vão tentar tirar do ar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.